A tua ansiedade está minando a paz que Deus já preparou para você. Veja como recuperá-la. Existe algo roubando a sua paz sem que você perceba totalmente. Não é só o que está acontecendo ao seu redor, é o que está acontecendo dentro de você. A ansiedade não chega fazendo barulho no começo. Ela se instala aos poucos, ocupando seus pensamentos, acelerando sua mente e te fazendo viver sempre um passo à frente, mas nunca em paz. Você tenta controlar, tenta prever, tenta se preparar para tudo, mas quanto mais você tenta, mais cansado fica. Porque a ansiedade te convence de que você precisa resolver tudo agora. Precisa ter todas as respostas, precisa evitar qualquer erro. E sem perceber, você começa a carregar um peso que nunca foi seu. Mas aqui está algo que pode mudar completamente a sua forma de enxergar isso. A paz que você tanto procura já foi preparada por Deus. Ela não está distante, não está escondida, não depende de circunstâncias perfeitas. O problema é que a ansiedade está ocupando o espaço onde essa paz deveria governar. E enquanto você tenta manter o controle de tudo, você se afasta exatamente daquilo que poderia te sustentar. Neste vídeo, você vai entender como a ansiedade tem minado sua paz de forma silenciosa, porque tentar controlar tudo só piora essa situação, e como recuperar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Não é sobre ignorar o que você sente, é sobre aprender a se posicionar de forma diferente diante disso. Se você sente que sua mente nunca desacelera, que sua paz é instável e que algo dentro de você está sempre em alerta, essa mensagem pode ser o ponto de virada que você precisava, porque a paz não desapareceu, ela só foi sufocada. E hoje você vai entender como recuperar aquilo que nunca deixou de ser seu. Abertura de impacto. A paz que você sente que perdeu. Existe uma pergunta que talvez você evite responder, porque no fundo, você já sabe a resposta. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não estou falando de um momento de distração, nem de um instante onde você esqueceu dos problemas. Estou falando de paz real, aquela que permanece mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Se você parar agora e olhar para dentro de você com sinceridade, vai perceber que algo não está bem. Sua mente não para. Sempre existe alguma coisa ocupando seus pensamentos. Uma preocupação, uma dúvida, um medo, uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E o mais preocupante é que isso deixou de ser exceção e virou rotina. Você acorda e sua mente já está acelerada. Antes mesmo do dia começar, você já está pensando no que precisa resolver, no que pode dar errado, no que ainda não está sob controle. Durante o dia, mesmo quando tudo parece estar tranquilo, existe uma inquietação constante. Como se você não pudesse relaxar completamente. Como se sempre existisse algo que precisa da sua atenção imediata. E quando chega a noite, ao invés de descanso, você encontra mais pensamentos. Você deita, mas sua mente continua ativa, revivendo situações, antecipando problemas, criando cenários que nem existem ainda. E isso vai te cansando de uma forma que não é física, é interna. É um tipo de cansaço que ninguém vê, mas você sente o tempo todo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você percebe que está cansado, mas já parou para entender o porquê? Porque muitas vezes você acha que é excesso de responsabilidades, problemas externos, pressão do dia a dia. Mas a raiz é mais profunda. O que está te cansando não é apenas o que acontece fora, é o que não para de acontecer dentro. Existe um estado constante de alerta na sua mente, como se você precisasse estar preparado o tempo todo. Como se relaxar fosse um risco. Como se você tivesse que antecipar tudo para evitar qualquer tipo de dor, frustração ou erro. E isso cria um ciclo. Quanto mais você tenta controlar, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais você se cansa. E quanto mais você se cansa, mais difícil fica encontrar paz. E então, você começa a fazer o que todo mundo faz. Tenta se distrair, tenta ocupar a mente, tenta buscar algo que alivie momentaneamente. Mas nada disso resolve de verdade. Porque o problema não está na falta de distração,
Está na forma como sua mente está funcionando. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. A paz que você sente falta não desapareceu. Ela não foi tirada de você. Ela continua disponível. O problema é que ela está sendo sufocada. Sufocada por pensamentos excessivos, por preocupações constantes, por uma necessidade de controle que nunca se satisfaz. E enquanto isso continua acontecendo, não existe espaço para a paz se estabelecer. E aqui está o ponto que talvez você nunca tenha considerado. Deus já preparou paz para você. Isso não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Não depende de você resolver tudo. Não depende de você ter todas as respostas. Então, se essa paz já existe, por que você não consegue viver nela? Essa pergunta é o ponto de virada, porque ela tira o foco do mundo externo e coloca naquilo que está acontecendo dentro de você. E a partir do momento que você começa a olhar para isso com clareza, você percebe que o problema não é falta de paz, é excesso de ruído. E enquanto esse ruído continuar dominando, você vai continuar sentindo que a paz está distante, mesmo que ela nunca tenha deixado de existir. Mas isso pode mudar. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque existe um mecanismo silencioso funcionando dentro da sua mente. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar preso nesse ciclo. No próximo momento, você vai perceber algo que talvez nunca tenha parado para observar. E quando isso ficar claro, muita coisa começa a fazer sentido. Quando sua mente nunca descansa. Agora você precisa enxergar algo que talvez esteja acontecendo há muito tempo, mas nunca foi nomeado com clareza. Sua mente não descansa mais, e o mais perigoso disso tudo é que você se acostumou com esse estado. Você pode até ter momentos de silêncio ao seu redor. Pode estar em um ambiente tranquilo, sem barulho, sem pressão externa. Mas por dentro, existe um movimento constante. Pensamentos indo e voltando, cenários sendo criados, possibilidades sendo analisadas, preocupações sendo antecipadas, e isso não para. É como se existisse um sistema interno que nunca desliga, sempre avaliando, sempre projetando, sempre tentando prever o próximo passo. E no começo, isso pode até parecer algo útil, como se você estivesse se preparando melhor, sendo mais consciente, mais atento. Mas na prática, isso está te desgastando, porque viver nesse estado constante de alerta consome energia. Sua mente nunca entra em repouso completo. Ela está sempre ativa, sempre pronta para reagir, sempre tentando evitar algo que ainda nem aconteceu. Agora, presta atenção nisso com profundidade. O problema não é pensar. Pensar faz parte. O problema é não conseguir parar de pensar. Existe uma diferença muito grande entre usar a mente e ser dominado por ela. E quando você perde essa diferença, tudo começa a se misturar. Você já não sabe mais o que é uma preocupação real e o que é apenas um cenário criado. E isso começa a afetar tudo. Afeta sua clareza, porque sua mente está sempre ocupada demais para discernir. Afeta suas decisões, porque você começa a agir baseado em medo e não em direção. Afeta suas emoções, porque qualquer pensamento ganha força suficiente para gerar ansiedade. E o mais sutil de tudo isso é que esse processo acontece sem você perceber. Você não acorda decidindo ficar ansioso. Você não escolhe conscientemente viver em alerta. Isso vai sendo construído aos poucos, através de hábitos mentais, de respostas automáticas, de um padrão que se repete todos os dias. E quando você percebe, já está dentro. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Esse estado de alerta constante cria uma falsa sensação de segurança. Parece que você está no controle. Parece que está prevenindo problemas. Parece que está se protegendo. Mas na verdade, você está apenas se mantendo preso. Porque quanto mais você tenta antecipar tudo, mais coisas sua mente cria. Quanto mais cenários você analisa, mais possibilidades surgem. E isso nunca acaba. É um ciclo que se alimenta dele mesmo. Agora pensa comigo com sinceridade.
Quantas coisas você já sofreu antecipadamente que nunca aconteceram? Quantas situações você já viveu dentro da sua mente sem nunca terem se tornado reais? E mesmo assim, elas geraram desgaste, ansiedade, preocupação. Isso mostra algo claro. Sua mente não precisa de realidade para te afetar. Ela cria, ela projeta, ela simula. E se você não percebe isso, você começa a viver reagindo a coisas que não existem. E isso te afasta completamente do presente, porque sua mente está sempre à frente, sempre no depois, sempre no que pode acontecer. E enquanto isso, você perde a capacidade de viver o agora com leveza. Agora segura isso, porque isso muda tudo. Você não está cansado apenas pelos problemas que enfrenta. Você está cansado pelo excesso de possibilidades que sua mente cria. E isso precisa ser interrompido. Mas não com mais controle. Não com mais esforço. Não tentando desligar tudo na força. Porque isso só aumenta o ciclo. Existe algo mais profundo acontecendo aqui. Existe uma forma de lidar com isso que não envolve entrar em guerra com a sua mente. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar por que essa necessidade de controle, que parece ajudar, na verdade está alimentando tudo isso. A falsa sensação de controle, que alimenta a ansiedade. Agora você começa a tocar em um ponto que sustenta tudo isso sem que você perceba. Existe uma sensação dentro de você que parece segurança, mas na verdade é uma armadilha. É a ideia de que se você conseguir controlar tudo, vai evitar dor, vai evitar erro, vai evitar frustração. E por causa disso você tenta. Você tenta prever situações antes que elas aconteçam. Tenta imaginar todas as possibilidades. Tenta se preparar para cenários que ainda nem existem. Tenta organizar cada detalhe para que nada saia do lugar. E no começo, isso até parece inteligência, parece responsabilidade, parece maturidade. Mas olha o resultado disso na prática. Sua mente não para, sua energia vai embora, sua paz desaparece. Porque controlar tudo não é possível. E mesmo assim, você continua tentando. Agora presta atenção nisso com profundidade. Existe uma diferença muito grande entre se preparar e tentar controlar. Se preparar é agir sobre aquilo que está ao seu alcance. Controlar é tentar dominar até aquilo que não depende de você. E quando você cruza essa linha, a ansiedade começa a crescer. Porque sempre vai existir algo fora do seu controle. Sempre vai existir uma variável que você não consegue prever. Sempre vai existir uma possibilidade que você não consegue evitar. E a sua mente sabe disso. Então ela tenta compensar. Pensando mais, analisando mais, criando mais cenários, buscando mais controle. Mas quanto mais ela tenta, mais percebe que não consegue. E isso gera tensão. Uma tensão constante, silenciosa, que vai te deixando em alerta o tempo todo. Porque no fundo, existe um medo. O medo de que algo saia do controle. O medo de não estar preparado. O medo de não conseguir lidar. E é esse medo que alimenta o ciclo. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Você não está cansado porque tem muitos problemas. Você está cansado porque está tentando controlar até aquilo que não é seu para controlar. E isso pesa. Pesa porque exige um esforço contínuo. Pesa porque nunca é suficiente. Pesa porque, no final, você percebe que mesmo tentando tudo isso, ainda assim não tem garantia de nada. E aí sua mente faz o que ela sabe fazer. Tenta mais uma vez. Mais análise, mais preocupação, mais tentativa de prever, mais esforço para manter tudo sob controle. E o ciclo continua. Agora pensa comigo. Se o controle total não existe, por que você continua tentando alcançá-lo? Porque existe uma sensação de segurança nisso. Mesmo que falsa, ela te dá a impressão de que você está fazendo algo, de que está se protegendo, de que está no comando. Mas essa segurança tem um preço, e o preço é a sua paz. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você não descansa. Enquanto você tenta prever tudo, você não vive o presente. Enquanto você tenta evitar tudo,
Você se mantém em estado de alerta constante. E isso te esgota. Agora segura isso porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo. O problema não é você querer se proteger. O problema é a forma como você está tentando fazer isso. Porque a ansiedade se alimenta exatamente dessa tentativa de controle. Quanto mais você tenta dominar tudo, mais ela cresce. Quanto mais você tenta garantir tudo, mais ela te mostra que não dá. E assim, você se prende. Mas existe uma forma diferente de lidar com isso. Uma forma que não depende desse esforço constante. Uma forma que não te coloca em guerra com aquilo que você não consegue controlar. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar como a ansiedade se disfarça de proteção, enquanto na verdade está roubando tudo aquilo que você está tentando preservar. A ansiedade como um ladrão, disfarçado de proteção. Agora você precisa enxergar algo que muda completamente a forma como você vê a ansiedade. Porque até aqui, talvez você tenha tratado isso como um problema, um incômodo, algo que precisa ser resolvido. Mas existe algo mais profundo acontecendo. A ansiedade não se apresenta como inimiga no começo. Ela se apresenta como proteção. Ela faz você acreditar que está te ajudando. Pensa comigo. Quando você antecipa um problema, parece que está se preparando. Quando você pensa em todos os cenários possíveis, parece que está sendo responsável. Quando você se preocupa, parece que está cuidando. Mas na prática, o que está acontecendo? Você não está se protegendo. Você está se desgastando. Porque a ansiedade te convence de que você precisa estar sempre um passo à frente, sempre atento, sempre pronto para reagir. E isso cria a ilusão de controle. Parece que se você pensar o suficiente, vai evitar o pior. Parece que se você se preocupar o bastante, vai estar preparado. Mas isso não se sustenta. Agora presta atenção nisso com profundidade. Proteção de verdade gera segurança. A ansiedade gera exaustão. Se aquilo que você chama de proteção está te deixando cansado, confuso, sobrecarregado, então não é proteção. É um ladrão disfarçado. E esse é o perigo. Porque você não luta contra aquilo que acredita que está te ajudando. Você mantém. Você alimenta. Você justifica. Você diz para si mesmo que precisa pensar mais, que precisa analisar melhor, que precisa se preocupar para evitar problemas. E sem perceber, você abre espaço para que a ansiedade cresça ainda mais. E quanto mais ela cresce, mais ela rouba. Rouba sua paz, porque sua mente nunca descansa. Rouba sua clareza, porque tudo fica confuso. Rouba sua direção, porque você começa a tomar decisões baseado no medo e não na fé. E o mais silencioso de tudo isso é que você continua acreditando que está fazendo o certo. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Nem tudo que parece cuidado é cuidado. Nem tudo que parece proteção realmente protege. Porque existe uma diferença entre se posicionar com sabedoria e viver dominado por preocupação. E quando essa linha é ultrapassada, você deixa de viver com equilíbrio e passa a viver em constante tensão. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se preparou para algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você já gastou energia com cenários que só existiram na sua mente? Quantas vezes você já sofreu por antecipação? E mesmo assim, a ansiedade continua te dizendo que você precisa fazer isso. Isso mostra que ela não está te protegendo. Ela está te mantendo preso. E enquanto você continuar acreditando nesse disfarce, você não vai romper esse ciclo. Porque você vai continuar alimentando aquilo que está te consumindo. Agora segura isso porque isso muda a sua percepção. A ansiedade não é uma ferramenta que você precisa aprender a usar melhor. É um padrão que você precisa aprender a reconhecer e não alimentar. E isso abre espaço para algo novo. Porque quando você começa a enxergar a ansiedade pelo que ela realmente é, você para de justificar. Para de dar espaço automático. Para de tratar como algo necessário. E isso enfraquece o ciclo. Mas existe um efeito ainda mais profundo que a ansiedade causa.
algo que vai além do cansaço e da confusão, algo que está afetando a forma como você vive sua própria vida sem perceber. E é exatamente isso que você precisa entender agora, porque o próximo ponto vai te mostrar como a ansiedade está te tirando do único lugar onde a vida realmente acontece. O desgaste de viver, sempre no futuro. Agora você precisa perceber algo que está acontecendo de forma tão sutil que quase passa despercebido. A ansiedade não está apenas te cansando, ela está mudando o lugar onde você vive. Porque enquanto seu corpo está no presente, sua mente está sempre no futuro. E isso tem um custo alto. Você começa a viver antecipando tudo. Antes de algo acontecer, você já pensou em várias possibilidades. Antes de tomar uma decisão, você já imaginou tudo que pode dar errado. Antes de viver um momento, você já está preocupado com o que vem depois. E sem perceber, você sai do agora. Agora presta atenção nisso com profundidade. O único lugar onde você pode viver, agir e experimentar paz é o presente. Mas a ansiedade te empurra constantemente para um lugar que não existe ainda. E quanto mais você vive nesse lugar, mais você se desconecta da realidade. Porque o futuro que sua mente cria não é o futuro real. É uma versão construída com base em medo, insegurança e necessidade de controle. É um conjunto de cenários que parecem possíveis, mas que ainda não aconteceram. E mesmo assim, eles te afetam como se fossem reais. Você sente, reage, se preocupa, se desgasta. Tudo baseado em algo que ainda não existe. E isso te consome. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de aproveitar um momento porque estava preocupado com o que poderia acontecer depois? Quantas vezes você já esteve presente fisicamente, mas completamente ausente por dentro? Isso não é só distração. Isso é deslocamento. Você não está vivendo onde sua vida está acontecendo. E isso gera um vazio. Porque mesmo quando tudo está bem, você não consegue sentir. Mesmo quando existe tranquilidade, você não percebe, porque sua mente está ocupada demais tentando controlar o que ainda não chegou. E isso te impede de descansar. Porque descanso verdadeiro não acontece no futuro. Paz não existe no amanhã. Tudo o que você precisa experimentar está disponível agora. Mas você não consegue acessar porque sua mente está em outro lugar. Agora, segura isso porque isso pode mudar completamente a sua forma de viver. A ansiedade te convence de que viver no futuro é necessário para evitar problemas. Mas na prática, isso só te afasta da única coisa que você realmente tem controle, o presente. E quando você perde o presente, você perde tudo. Perde clareza, perde direção, perde sensibilidade. Porque é no agora que você percebe, que você decide, que você se posiciona. E sem isso, você começa a viver no automático. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Quanto mais você vive no futuro, mais difícil fica confiar. Porque confiança exige presença. Exige estar conectado com o agora, com aquilo que está acontecendo, com aquilo que Deus está fazendo no momento. Mas quando sua mente está sempre à frente, você não consegue perceber isso. E isso cria um conflito interno. Um conflito entre aquilo que você acredita e aquilo que você pratica. Entre dizer que confia e viver preocupado. Entre buscar paz e alimentar ansiedade. E é exatamente esse conflito que você precisa encarar agora. Porque o próximo ponto vai te confrontar com algo que muita gente evita, mas que é essencial para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. O conflito entre fé e preocupação constante. Agora você chega em um ponto que não dá mais para ignorar. Porque até aqui você percebeu o cansaço, entendeu o ciclo, identificou o desgaste. Mas existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Existe um conflito silencioso entre aquilo que você diz acreditar e a forma como você vive todos os dias. Você diz que confia em Deus, mas vive preocupado o tempo todo. E isso precisa ser encarado com sinceridade. Presta atenção nisso com profundidade. Fé não é apenas aquilo que você declara. Fé é aquilo que governa suas reações.
É aquilo que define como você se posiciona diante da incerteza, do medo, da falta de controle. E quando a preocupação constante domina sua mente, algo está desalinhado. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de entendimento. Porque muitas vezes você não percebe isso. Você continua orando, continua buscando, continua acreditando. Mas ao mesmo tempo, sua mente está tomada por cenários negativos, por medo do que pode acontecer, por tentativas de controlar tudo. E isso cria uma divisão interna. De um lado você quer confiar, do outro você tenta garantir. De um lado, você acredita que Deus está no controle. Do outro, você age como se tudo dependesse exclusivamente de você. E essa divisão te desgasta, porque você vive em tensão. Você não descansa completamente em Deus, mas também não consegue controlar tudo sozinho. E fica preso no meio disso, tentando equilibrar duas coisas que não caminham juntas. Agora deixa eu te falar algo direto. Preocupação constante não é excesso de responsabilidade. É falta de descanso em Deus. E isso não significa que você não tem fé. Significa que sua fé ainda não está governando suas reações. E aqui está o ponto que muda tudo. Fé não elimina desafios, mas muda a forma como você responde a eles. Fé não impede pensamentos de surgirem, mas define quais você alimenta. Agora pensa comigo com sinceridade. Quando um problema aparece, qual é a sua primeira reação? Você confia ou você se preocupa? Você descansa ou você tenta assumir o controle? Porque é aí que esse conflito se revela. E quanto mais você vive assim, mais difícil fica experimentar paz. Porque paz não combina com preocupação constante. Paz exige confiança, exige entrega, exige um posicionamento diferente. Agora segura isso porque isso pode confrontar, mas também pode libertar. Você não precisa continuar vivendo nesse conflito. Você não precisa dizer que confia e viver ansioso. Existe um alinhamento possível. Existe uma forma de viver onde sua fé não é apenas algo que você acredita, mas algo que você pratica. Mas para isso acontecer, algo precisa ser reconhecido. Você precisa admitir que, do jeito que está, não está funcionando. E esse reconhecimento não é fraqueza. É o início da mudança. Porque existe um momento onde você percebe que não dá mais para continuar assim. Onde o cansaço fala mais alto. Onde a mente não aguenta mais sustentar esse padrão. E é exatamente esse momento que pode mudar tudo. E é isso que você precisa encarar agora. Porque o próximo ponto não é mais sobre entender o problema. É sobre reconhecer o limite. O momento em que você percebe que não aguenta mais. Existe um ponto que chega sem aviso, mas quando chega, você sabe. É aquele momento em que você não consegue mais sustentar o que estava tentando manter por tanto tempo. Não é um colapso visível. Não é algo que todo mundo percebe. Mas por dentro, algo quebra. Você continua vivendo. Continua fazendo o que precisa ser feito. Continua cumprindo sua rotina. Mas dentro de você, existe um cansaço que não dá mais para esconder. A mente já não responde da mesma forma. A paciência diminui. A clareza desaparece. E aquilo que antes você conseguia administrar, agora começa a te dominar. E o mais intenso disso tudo é a sensação de esgotamento interno. Não é falta de capacidade, não é falta de esforço. É excesso de tudo. Excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de tentativa de controle. Você tentou dar conta, tentou resolver, tentou manter tudo no lugar, mas chegou em um ponto onde não dá mais. E é exatamente aqui que muita gente se confunde. Alguns tentam se forçar ainda mais. Acreditam que precisam insistir, que precisam ser mais fortes, que não podem parar. Outros simplesmente desistem de tudo, se entregam ao cansaço e deixam a mente dominar completamente. Mas nenhuma dessas respostas resolve. Porque esse ponto não é sobre desistir da vida, nem sobre tentar mais do mesmo. Esse ponto é sobre reconhecer que o caminho que você estava seguindo
Não funciona mais. Presta atenção nisso com profundidade. Chegar no limite não é fracasso, é revelação. É o momento em que você percebe que não consegue continuar carregando tudo sozinho. É o momento em que fica claro que o controle que você tentava manter não se sustenta. É o momento em que você começa a enxergar que precisa de algo além da sua própria força. E isso muda tudo. Porque enquanto você ainda acredita que consegue resolver sozinho, você continua preso no mesmo ciclo. Mas quando você chega nesse ponto de esgotamento, algo dentro de você começa a se abrir, não por escolha consciente no começo, mas por necessidade. Você começa a perceber que não dá mais para lutar do mesmo jeito. Não dá mais para reagir a tudo. Não dá mais para tentar prever tudo. Não dá mais para viver nesse estado constante de alerta. E isso cria uma brecha onde algo novo pode entrar. Uma brecha onde você pode começar a considerar uma forma diferente de viver. Uma brecha onde você pode parar de tentar sustentar tudo sozinho. Agora segura isso porque isso é essencial. Esse momento não é o fim. É o ponto de virada. É aqui que a mudança real começa. Porque quando você reconhece que não aguenta mais, você também reconhece que precisa mudar. E essa mudança não vem de tentar mais. Ela vem de entender algo que talvez você nunca tenha considerado com profundidade. Você não precisa produzir a paz que você está procurando. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar uma verdade que muda completamente essa busca. A paz já foi liberada. Agora você chega em um ponto que muda completamente a direção de tudo. Porque até aqui você estava tentando encontrar paz, tentando construir paz, tentando alcançar algo que parecia distante. Mas existe uma verdade que quebra essa lógica de uma vez. A paz que você está procurando já foi liberada. Isso muda tudo. Porque se a paz já existe, então o problema não é falta dela. O problema está em por que você não consegue viver nela. Presta atenção nisso com profundidade. Durante muito tempo, você acreditou que a paz era o resultado de circunstâncias favoráveis, que precisava estar tudo resolvido, tudo alinhado, tudo sob controle para então você descansar. Mas essa lógica nunca se sustenta, porque a vida não funciona assim. Sempre vai existir algo fora do lugar, algo indefinido, algo que você não consegue prever. E se a sua paz depender disso, você nunca vai experimentar ela de forma constante. Agora pensa comigo. Deus prepararia uma paz que depende de um mundo perfeito para existir? Não faz sentido. Porque isso tornaria a paz inacessível. A paz que vem de Deus não depende do cenário. Ela depende de posicionamento. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Você não precisa produzir aquilo que já foi preparado. Você não precisa conquistar aquilo que já foi liberado. Mas para viver isso, você precisa sair do lugar onde está. Porque enquanto sua mente estiver ocupada com ansiedade, preocupação e necessidade de controle, essa paz não encontra espaço para governar. Não é que ela não exista, é que ela está sendo abafada. Agora segura isso, porque isso pode mudar completamente sua perspectiva. Você não está buscando algo que ainda não tem. Você está tentando acessar algo que já está disponível. E isso muda a forma como você age. Porque agora não se trata mais de tentar criar paz. Se trata de remover aquilo que está impedindo ela de se manifestar. E isso traz um tipo de alívio diferente. Porque tira de você o peso de ter que resolver tudo para então descansar. Tira de você a pressão de precisar estar no controle para sentir tranquilidade. A paz não é recompensa pelo seu esforço. A paz é consequência do seu posicionamento. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Se a paz já foi liberada, por que você continua vivendo como se tudo dependesse de você? Essa pergunta revela muito. Revela que, muitas vezes, você ainda está tentando sustentar sua vida na própria força. Ainda está tentando garantir tudo sozinho. Ainda está tentando controlar aquilo que não foi feito para estar nas suas mãos. E isso te afasta exatamente daquilo que você precisa. Porque paz e controle não caminham juntos. Ou você tenta controlar tudo,
ou você aprende a confiar. E confiar muda tudo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa esperar tudo se resolver para ter paz. Você precisa aprender a se posicionar de forma diferente no meio do que ainda não está resolvido. E isso não é automático. Isso exige uma mudança interna. Exige que você comece a enxergar o que está ocupando o espaço dentro de você. Exige que você reconheça o que está impedindo essa paz de se manifestar. Porque a paz já está disponível. Mas existe algo tomando o lugar dela. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar por que, mesmo com essa paz disponível, você ainda não consegue sentir ela de forma constante. Por que você não consegue sentir essa paz? Agora você precisa encarar uma resposta que pode não ser confortável, mas é necessária. Se a paz já foi liberada, se ela já está disponível, então o problema não está em Deus, não está nas circunstâncias, não está no tempo. O problema está no que está ocupando o espaço dentro de você. Porque paz não é algo que se força. Paz é algo que se manifesta quando existe espaço para ela. E aqui está o ponto central. Sua mente está ocupada demais. Presta atenção nisso com profundidade. Não é que a paz não esteja presente. É que ela não consegue governar porque existe excesso de ruído. Excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de tentativa de controle. Tudo isso ocupa espaço. E onde existe excesso, não existe clareza. Onde existe sobrecarga, não existe leveza. Onde existe barulho constante, não existe percepção. Agora pensa comigo com sinceridade. Como você espera sentir paz se sua mente não para? Como você espera experimentar descanso se existe um fluxo contínuo de pensamentos te puxando para a ansiedade? Isso não é falta de fé, é falta de espaço. E esse entendimento muda completamente a forma como você enxerga o problema. Porque você para de tentar produzir algo e começa a perceber o que está impedindo. Agora, deixa eu te mostrar algo importante. Muitas vezes você acha que precisa buscar mais, fazer mais, orar mais, tentar mais. Mas enquanto você continua alimentando o mesmo padrão mental, nada muda de verdade. Porque não é sobre quantidade de esforço, é sobre direção. Você continua permitindo que pensamentos ansiosos ocupem sua mente. Continua reagindo a tudo. Continua tentando resolver tudo internamente. E isso mantém o ciclo ativo. E enquanto isso continua, a paz não consegue se estabelecer. Agora segura isso, porque isso é essencial. Você não sente paz não porque ela não existe, mas porque sua mente está cheia demais para percebê-la. E isso não é sobre eliminar pensamentos completamente. Isso é impossível. É sobre parar de dar espaço para tudo. Existe uma diferença entre perceber um pensamento e permitir que ele permaneça. Existe uma diferença entre algo surgir e você alimentar aquilo. E é exatamente essa diferença que você precisa aprender. Porque cada pensamento que você alimenta ocupa espaço. Cada preocupação que você desenvolve cresce. Cada cenário que você sustenta ganha força. E isso vai preenchendo sua mente até não sobrar espaço para mais nada. Agora pensa comigo. Se você continuar enchendo um lugar, em algum momento não cabe mais nada novo. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está cheio, cheio de preocupação, cheio de tentativa de controle, cheio de ruído interno. E por isso, mesmo com a paz disponível, você não consegue acessar. Mas isso pode mudar. E não muda quando você tenta forçar a paz. Muda quando você começa a liberar espaço. E é exatamente aqui que muita gente erra de novo. Tenta resolver isso na força, tentando calar a mente, tentando bloquear pensamentos, tentando controlar o que surge. E isso só piora. Porque o problema não é o pensamento surgir. O problema é o que você faz com ele. E é exatamente isso que você precisa ajustar agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar por que tentar acalmar sua mente na força nunca funcionou e nunca vai funcionar. O erro de tentar. Acalmar a mente na força. Agora você chega em um ponto onde muita gente se perde sem perceber.
Depois de reconhecer o excesso de pensamentos, o cansaço, o ruído interno, a reação mais comum é tentar resolver isso do jeito mais direto possível. Tentar acalmar a mente na força. Você tenta parar de pensar. Tenta bloquear pensamentos. Tenta forçar silêncio interno. Tenta se convencer de que precisa ficar tranquilo, como se bastasse decidir e tudo se ajustasse. Mas na prática, o que acontece? Nada muda de verdade. Ou pior, tudo se intensifica. Presta atenção nisso com profundidade. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais aquilo volta. Quanto mais você tenta controlar sua mente diretamente, mais ela reage. Porque a mente não responde bem à imposição. Ela responde ao foco. E quando você tenta calar pensamentos na força, você continua focado neles. É como se você dissesse para si mesmo o tempo todo: não pense nisso. Mas para não pensar, você precisa lembrar. E ao lembrar, você mantém aquilo ativo. E assim o ciclo continua. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já tentou se acalmar dizendo para si mesmo que precisava parar de pensar, mas acabou pensando ainda mais? Quantas vezes você já tentou controlar sua mente e terminou mais ansioso do que antes? Isso acontece porque o método está errado. Você não resolve excesso de pensamento com mais controle. Você não gera paz forçando o silêncio. Você não acalma a mente entrando em confronto direto com ela. E aqui está o ponto que muda tudo. A tentativa de controle é o combustível da ansiedade. Porque toda vez que você tenta dominar sua mente na força, você reforça a ideia de que precisa controlar tudo. E isso mantém o estado de alerta ativo. Agora, deixa eu te falar algo direto. Sua mente não precisa ser dominada. Ela precisa ser direcionada. Isso muda completamente a abordagem. Porque ao invés de entrar em guerra com o que surge, você começa a entender que o poder não está em impedir pensamentos, mas em escolher onde você coloca sua atenção. E isso é totalmente diferente. Agora segura isso porque isso é essencial. O problema nunca foi o pensamento aparecer. O problema foi você acreditar que precisava lutar contra ele para ter paz. E essa luta te cansou. Te cansou porque é constante. Te cansou porque nunca termina. Te cansou porque exige um esforço contínuo que não produz resultado real. Mas existe uma forma diferente de lidar com isso. Uma forma onde você não precisa entrar em confronto. Uma forma onde você não precisa forçar silêncio. Uma forma onde você aprende a não alimentar aquilo que não te faz bem. E isso começa a quebrar o ciclo. Porque quando você para de lutar do jeito errado, você abre espaço para uma mudança real. Uma mudança que não vem do esforço excessivo, mas de um posicionamento diferente. Agora presta atenção nisso. A paz não vem quando você consegue controlar tudo que pensa. A paz vem quando você deixa de ser dominado por aquilo que passa pela sua mente. E isso é libertador. Mas para viver isso, você precisa entender um princípio que vai além do controle. Um princípio que a maioria evita, porque exige abrir mão de algo que você vinha segurando com força. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar o que realmente rompe esse ciclo de ansiedade. O princípio da entrega, que rompe o ciclo da ansiedade. Agora você chega no ponto que define tudo. Porque até aqui você entendeu o problema, percebeu o ciclo, identificou os erros. Mas nada disso se transforma de verdade, até você encarar algo que vai na contramão do que você tentou fazer até agora. Você precisa aprender a entregar. E essa palavra incomoda, porque parece perda de controle, parece fraqueza, parece desistir, mas na prática é exatamente o contrário. Presta atenção nisso com profundidade. Entrega não é abandonar responsabilidade. Entrega é parar de carregar aquilo que nunca esteve sob seu controle. E esse é o ponto que muda tudo, porque a ansiedade se sustenta na tentativa constante de controlar. Controlar o que vai acontecer, controlar o que as pessoas vão fazer, controlar os resultados, controlar o futuro. E enquanto você estiver preso nisso, o ciclo continua. Agora pensa comigo com sinceridade. Quantas coisas você realmente controla?
Não aquilo que você tenta controlar, mas aquilo que de fato depende de você. A resposta é muito menor do que você imagina. E mesmo assim, você vinha tentando segurar tudo. E isso te esgotou. Agora segura isso porque isso é libertador. A entrega começa quando você reconhece que não precisa mais sustentar tudo sozinho. É quando você solta a necessidade de prever tudo. Quando você abre mão de tentar garantir cada resultado. Quando você aceita que existem coisas que não estão nas suas mãos. E isso não te enfraquece. Isso te alinha. Porque a partir desse momento, você para de lutar contra aquilo que não pode mudar e começa a focar naquilo que realmente importa. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Enquanto você tenta controlar tudo, você não confia de verdade. Porque confiança exige soltar. Exige aceitar que nem tudo depende de você. Exige permitir que Deus ocupe o lugar que você estava tentando ocupar. E isso exige decisão. Não é automático. Não é emocional. É um posicionamento. É você decidir que não vai mais reagir da mesma forma. Que não vai mais alimentar a mesma necessidade de controle. Que não vai mais carregar aquilo que não foi feito para você carregar. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você entrega, algo acontece dentro de você. A pressão diminui, o peso reduz, a mente começa a desacelerar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você deixou de tentar resolver tudo sozinho. Agora presta atenção nisso. Entregar não significa que pensamentos não vão surgir. Significa que você não vai mais se prender a eles da mesma forma. Significa que, quando um pensamento vier, você não vai assumir automaticamente que precisa resolver aquilo. Você não vai entrar no ciclo de análise, preocupação e tentativa de controle. Você simplesmente não alimenta. E isso enfraquece o padrão. Porque a ansiedade precisa da sua participação para crescer. Precisa da sua atenção, da sua resposta, do seu envolvimento. E quando você entrega, você interrompe esse processo. Agora pensa comigo. E se, ao invés de reagir a tudo, você começasse a confiar? E se, ao invés de tentar controlar cada detalhe, você aceitasse que Deus já está no controle do que você não consegue alcançar? Isso muda tudo, porque agora você não está mais vivendo para garantir resultados. Você está vivendo posicionado em confiança, e é exatamente isso que começa a romper o ciclo. Mas existe um próximo passo, porque não basta apenas entregar, você precisa aprender a lidar com o espaço que fica depois disso. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar como desocupar sua mente para que a paz realmente comece a governar. Como desocupar a mente para a paz governar. Agora você chegou em um ponto decisivo, porque entender a entrega é essencial. Mas existe algo que vem logo depois disso que muita gente não percebe. Quando você para de tentar controlar tudo, um espaço começa a surgir dentro de você. E a pergunta é o que você faz com esse espaço. Porque durante muito tempo sua mente esteve ocupada, cheia de pensamentos, preocupações, análises, tentativas de prever e controlar. E agora, quando você começa a soltar isso, não adianta simplesmente deixar o vazio acontecer sem direção. Você precisa aprender a desocupar de forma consciente. Presta atenção nisso com profundidade. Desocupar a mente não é esvaziar completamente. Isso não é realista. Desocupar é parar de dar permanência para aquilo que não precisa ficar. É aqui que tudo muda, porque antes, todo pensamento que surgia ganhava espaço. Você analisava, respondia, desenvolvia. E isso fazia com que ele crescesse. Agora, você começa a perceber sem se envolver. O pensamento aparece, mas não permanece. E isso exige prática. Agora pensa comigo. Quando um pensamento ansioso surgir, o que você fazia antes? Você entrava nele. Tentava resolver. Tentava entender. Tentava prever o desfecho. E isso fazia com que ele ocupasse cada vez mais espaço. Mas agora, a postura muda. Você percebe, mas não reage. Você identifica, mas não alimenta. Você deixa passar. E isso começa a limpar sua mente. Agora segura isso porque isso é fundamental. Sua mente não precisa de mais controle.
precisa de menos envolvimento automático. E quanto mais você pratica isso, mais espaço interno é liberado. E esse espaço não fica vazio por muito tempo. Porque, naturalmente, aquilo que você decide manter começa a ganhar força. Agora presta atenção nisso. Se antes sua mente era ocupada por preocupação, agora ela pode ser ocupada por direção. Se antes era dominada por ruído, agora pode ser preenchida com verdade. Mas isso não acontece por acaso. Você precisa decidir o que permanece. Isso significa que, ao invés de discutir com pensamentos negativos, você começa a se posicionar com aquilo que é certo. Ao invés de reagir ao medo, você escolhe confiar. Ao invés de alimentar dúvidas, você se ancora em direção. E isso não é algo automático. É uma construção. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Desocupar a mente não é apenas sobre remover, é sobre selecionar. Você começa a escolher o que fica. Escolhe onde coloca a sua atenção. Escolhe o que desenvolve internamente. E isso cria um novo padrão. Porque sua mente passa a responder de forma diferente. Não mais reagindo a tudo, mas sendo guiada por aquilo que você decide sustentar. E isso abre espaço para algo maior. Porque quando sua mente não está mais cheia de ansiedade, você começa a perceber coisas que antes não conseguia. Começa a ter clareza, começa a sentir direção, começa a experimentar uma paz que não depende do silêncio externo. Agora pensa comigo. Se você continuar dando espaço para tudo, nada muda. Mas se você começa a selecionar, a filtrar, a não alimentar automaticamente, sua mente começa a se reorganizar. E isso muda sua experiência. Mas existe um próximo nível nisso tudo. Porque não basta apenas não alimentar pensamentos errados. Você precisa aprender a substituir. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar como reprogramar sua mente de forma espiritual e prática ao mesmo tempo. A reprogramação espiritual dos pensamentos ansiosos. Agora você entra em um nível mais profundo. Porque até aqui, você aprendeu a não alimentar tudo que surge. Aprendeu a não reagir automaticamente. Começou a desocupar sua mente. Mas existe algo que precisa acontecer para que a mudança seja consistente. Você precisa substituir. Presta atenção nisso com profundidade. Sua mente não funciona apenas removendo, ela funciona preenchendo. Se você apenas tira pensamentos ansiosos, mas não coloca nada no lugar, o padrão antigo volta. E volta com força. Porque a mente sempre busca algo para sustentar. E se você não direciona isso, ela retorna para aquilo que já está acostumada. Agora pensa comigo. Durante muito tempo, você alimentou preocupação, dúvida, medo, necessidade de controle. Isso criou caminhos mentais. Criou respostas automáticas. Criou uma forma de pensar que se repete sem esforço. E isso não muda apenas parando. Isso muda quando você começa a construir algo novo no lugar. Agora segura isso porque isso é essencial. Você não vence pensamentos ansiosos apenas rejeitando eles. Você vence quando substitui por algo mais forte. E é aqui que entra a reprogramação. Não no sentido de repetir frases vazias, mas no sentido de se posicionar com verdade. De trazer para sua mente aquilo que alinha você com direção, com fé, com confiança. E isso precisa ser intencional. Porque quando um pensamento surge dizendo que algo vai dar errado, você não entra em debate. Você não tenta convencer sua mente no desespero. Você se posiciona. Você traz uma verdade que é maior do que aquele pensamento. E isso muda o jogo. Agora presta atenção nisso. Substituir não é ignorar a realidade. É decidir qual perspectiva você vai sustentar. Porque todo pensamento carrega uma direção. Alguns te puxam para a ansiedade, outros te alinham com paz. E a escolha de qual você desenvolve define como você vive. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. Se você continuar dando espaço para pensamentos que te desestabilizam, não adianta querer viver em paz. Porque não é só sobre o que você sente, é sobre o que você alimenta. E quando você começa a entender isso, você assume uma nova postura. Você deixa de ser passivo diante da sua mente
e passa a ser intencional. Você começa a escolher. Escolhe o que permanece. Escolhe o que cresce. Escolhe o que ganha espaço dentro de você. E isso transforma tudo, porque aos poucos, novos caminhos vão sendo criados. Sua mente começa a responder diferente. Situações que antes geravam ansiedade começam a ter outro impacto. Pensamentos que antes dominavam começam a perder força. E isso não acontece de um dia para o outro. Mas acontece. Agora pensa comigo. Se você repetir o mesmo padrão, nada muda. Mas se você começa a substituir de forma consistente, sua mente se ajusta. E isso cria estabilidade. Uma estabilidade que não depende das circunstâncias, mas do que está sendo sustentado dentro de você. Mas existe algo ainda mais importante nesse processo. Porque não basta substituir de vez em quando. Você precisa desenvolver constância. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar como não reagir automaticamente a tudo que passa pela sua mente e manter esse novo padrão de forma firme. A construção de uma paz que não depende das circunstâncias. Agora você começa a entender algo que pode transformar não apenas um momento da sua vida, mas a forma inteira como você vive. Porque muita gente procura paz como se ela fosse uma sensação passageira, algo que aparece quando tudo está bem e desaparece quando a vida muda. Mas a paz que sustenta de verdade não funciona assim. A paz verdadeira precisa ser construída dentro de você. Presta atenção nisso com profundidade. Enquanto sua paz depender do que acontece ao seu redor, ela sempre será frágil. Se ela depende das pessoas agirem como você espera, ela vai oscilar. Se ela depende de respostas rápidas, ela vai desaparecer. Se ela depende da ausência de problemas, ela nunca vai permanecer. E é exatamente por isso que tanta gente vive cansada. Porque está tentando encontrar fora aquilo que só pode ser estabelecido dentro. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já disse para si mesmo que teria paz quando determinada situação se resolvesse? Quantas vezes acreditou que descansaria quando aquela resposta chegasse? Quando aquela porta se abrisse? Quando aquele problema acabasse? E mesmo quando algumas coisas se resolveram, a paz não ficou. Porque o problema nunca foi apenas a circunstância. O problema era a base onde sua paz estava apoiada. Agora segura isso porque isso muda tudo. Paz não é ausência de luta. Paz é a estabilidade no meio da luta. Isso significa que você pode viver momentos difíceis sem ser destruído por dentro. Significa que você pode atravessar dias incertos sem perder o equilíbrio. Significa que você pode enfrentar situações inesperadas sem deixar sua mente te dominar. Mas isso não acontece por acaso. Isso é construído. É construído toda vez que você decide não reagir da mesma forma. Toda vez que você escolhe confiar em vez de antecipar. Toda vez que você deixa de alimentar o medo e começa a fortalecer aquilo que traz direção. E essa construção acontece no secreto. Ninguém vê quando você escolhe não entrar naquele pensamento. Ninguém percebe quando você interrompe um ciclo interno. Ninguém sabe quantas vezes você decide se posicionar diferente dentro de si. Mas é exatamente aí que a paz começa a criar raízes. Agora deixa eu te falar algo direto. Paz superficial depende do ambiente. Paz profunda depende da estrutura interna. E é por isso que duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema e reagirem de formas completamente diferentes. Uma desaba. A outra permanece firme. Não porque uma tem menos problemas, mas porque uma construiu dentro o que a outra ainda tenta buscar fora. Agora presta atenção nisso. A paz que Deus libera não foi feita para visitas rápidas. Ela foi feita para governar. Mas para isso, ela precisa encontrar espaço, constância e alinhamento dentro de você. E isso exige uma decisão diária. Não é uma escolha de um único momento. É uma escolha repetida, uma postura contínua, um posicionamento interno que vai sendo fortalecido com o tempo. Você começa a perceber seus pensamentos antes deles crescerem. Começa a filtrar melhor o que entra.
começa a responder de forma diferente. E aos poucos, aquilo que antes te abalava perde a força. E isso muda a sua vida. Porque agora você não vive mais dependendo do que acontece fora para saber como vai se sentir dentro. Agora pensa comigo com sinceridade. Imagine viver sem ser arrastado por cada problema. Imagine não perder sua paz toda vez que algo foge do seu controle. Imagine conseguir respirar por dentro, mesmo quando tudo parece incerto por fora. Isso é possível. Mas existe uma última decisão que precisa ser tomada. Porque no final, tudo isso depende de um posicionamento que só você pode assumir. E é exatamente isso que você precisa encarar agora. Porque o próximo ponto vai mostrar a decisão que define se você continua vivendo em ansiedade ou começa a viver em paz de verdade. A decisão que define se você continua ansioso ou vive em paz. Agora tudo chega em um ponto onde não é mais sobre entender, é sobre decidir. Porque você já viu o ciclo, já percebeu o desgaste, já entendeu o que alimenta a ansiedade e o que abre espaço para a paz. Mas nada disso se torna real na sua vida até você tomar uma decisão clara. E essa decisão não é emocional, é prática. Presta atenção nisso com profundidade. Todos os dias, em vários momentos, você vai ser colocado diante de escolhas simples, que parecem pequenas, mas que definem tudo. Um pensamento surge, uma preocupação aparece, uma situação foge do controle, e nesse instante, você decide. Você decide se entra no ciclo ou se rompe com ele. Decide se reage como sempre reagiu ou se posiciona de forma diferente. Decide se alimenta aquilo ou se deixa passar. E é aqui que sua vida muda. Porque muita gente espera uma transformação grande, um momento marcante, algo que resolva tudo de uma vez. Mas a mudança real acontece nessas decisões silenciosas, repetidas ao longo do dia. Agora pensa comigo. Quando o próximo pensamento ansioso surgir, o que você vai fazer? Vai seguir o mesmo padrão, analisar, se preocupar, tentar controlar? Ou vai lembrar do que entendeu e escolher não se envolver? Porque é nessa escolha que tudo se define. Agora deixa eu te falar algo direto. Você não é refém dos seus pensamentos. Mas você se torna refém quando aceita tudo sem questionar, quando reage automaticamente, quando alimenta sem perceber. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabe. Você já entendeu o que está acontecendo dentro de você. Já percebeu o mecanismo. Já viu o caminho diferente. Então a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre o que está acontecendo com você. É sobre como você responde a isso. E isso pode confrontar, mas também pode libertar. Porque se a mudança depende da sua decisão, então ela está ao seu alcance. Agora segura isso porque isso é essencial. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa começar com o próximo momento, o próximo pensamento, a próxima preocupação, a próxima situação que tentar te tirar do eixo. É ali que você aplica. É ali que você decide confiar em vez de tentar controlar. Decide não alimentar em vez de reagir. Decide se posicionar em vez de se perder no automático. E isso, repetido, constrói uma nova realidade. Porque aos poucos, aquilo que antes era automático deixa de ser. Aquilo que antes dominava perde força. Aquilo que antes te levava para a ansiedade começa a não ter mais o mesmo efeito. E sua mente muda. Sua forma de viver muda. Agora pensa comigo com sinceridade. Se você continuar fazendo o que sempre fez, o resultado vai ser o mesmo. Mas se você decide agir diferente, mesmo que no começo pareça estranho, tudo começa a se ajustar. E essa é a linha que separa quem continua preso de quem começa a viver em paz. Não é conhecimento, é decisão. E essa decisão começa agora. Não amanhã, não depois, não quando tudo estiver melhor. Agora, porque o próximo pensamento já vai testar isso. A próxima situação já vai te dar a oportunidade de escolher. E quando você escolhe certo, mesmo que seja uma vez, você já começa a romper o padrão. E é assim que a libertação começa. Não em um momento extraordinário, mas em decisões simples,
conscientes e repetidas. E a partir daqui, você já sabe o caminho.